Bora lá, rapaziada, vamos falar mais de Internacional por aqui. Nesse vídeo eu quero te contar tudo que aconteceu ontem à noite no Beira-Rio, que acabou até de certa forma ofuscando a vitória por 4-0 do Internacional contra o Juventude. Suposto caso de injúria racial que foi acusado pelo Felipe Pires, atacante do Juventude. Nesse vídeo, pessoal, eu quero deixar claro que eu vou trazer tanto a versão do jogador, a versão do acusado, o que já foi colhido de provas por parte de ambas as partes e também a conversa que a gente teve ontem em frente ao GCRI, em frente à polícia ali no estádio Beira-Rio, com o advogado do acusado e também com a delegada Ana Caruso, que está cuidando do caso. E também eu vou falar sobre a nota do Internacional, que na minha opinião foi muito ruim, tanto em relação a timing, mas o conteúdo da nota eu vou trazer aqui para vocês toda a minha percepção e as informações que a gente teve de ontem, de tudo que aconteceu no estádio Beira-Rio. Bora lá, rapaziada, vamos falar mais de Internacional por aqui. Já deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é um vídeo muito importante. Vou trazer todo esse conteúdo aqui para vocês em relação ao que aconteceu ontem à noite no estádio Beira-Rio, tá certo? Esse vídeo sempre na parceira da KTO, KTO.com, tem o código lá, Lucas Dias, que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Bom, pessoal, para quem não ficou sabendo, ontem, no segundo tempo da partida entre Inter e Juventude no estádio Beira-Rio, que o Inter acabou vencendo por 4-0, uma grande vitória do Internacional, teve um caso ali por volta dos 37, 38 minutos da segunda etapa, em que o Felipe Pires, atacante do Juventude, que estava saindo de campo, sendo substituído, acabou acusando e falando para o Bruno Halper, repórter da RBS TV, que estava ali próximo à casa-mata do Juventude, que um torcedor do Inter, próximo ali do setor, ali do coração do gigante, próximo à casa-mata, teria proferido a seguinte frase, cala a boca, seu macaco do baralho. Baralho, vocês entendem o palavrão, mas o torcedor teria dito, cala a boca, seu macaco do baralho. Isso acabou repercutindo muito e esse torcedor foi identificado, o suposto torcedor que teria feito essa frase, foi identificado, foi retirado do estádio, foi levado para o GCRI lá em frente ali no pátio, o GCRI fica no estádio Beira-Rio para depor, enfim. E o Felipe Pires após a partida também. Eu vou começar, pessoal, aqui pela versão do Felipe Pires, que foi essa que eu destaquei, mas também o que eu ouvi por parte do Juventude em relação a isso. Bom, ele trouxe que um torcedor teria dito cala a boca, seu macaco do baralho. E, por parte do Juventude, há uma resposta de que é um jogador, o Felipe Pires, negro, que jogou por um tempo na Alemanha, jogou na Europa, jogou por um tempo na Alemanha e também na Ucrânia, que já teria sofrido injúria racial. Então é um atleta que vem de alguns incidentes fora do país por conta disso e que se sentiu naquele momento atingido porque teria escutado essa frase que eu citei do cala a boca macaco do baralho. Bom, aí entra o perfil de quem foi acusado. Torcedor do Internacional na faixa de 20 anos, que foi identificado prontamente e que estava com amigos. E aí entra a versão dele. Esse torcedor do Inter estava com cerca de 4 amigos no Beira-Rio, estavam próximos à casa-mata, tanto do Inter quanto do Juventude, bem ali no setor do coração do gigante. Por quê? Eles estavam acompanhando o Rafinha, reserva do Juventude, que entrou no lugar do Felipe Pires naquele momento da substituição. Entra o Rafinha, que é um jogador que estava fazendo a sua estreia no profissional, e sai o Felipe Pires. Esses torcedores, inclusive o acusado pelo Felipe Pires, estava ali no Beira-Rio para acompanhar o Rafinha. Eles são de Caxias, o torcedor acusado reside em Porto Alegre, mas é natural de Caxias e conhece amigo de infância do Rafinha. E aí, esse torcedor estava acompanhando e esses torcedores têm um vídeo que foi inclusive apresentado foi apresentado no GCRI, na Polícia Civil, na delegacia e também para a delegada Ana Caruso, que é quem está cuidando do caso, um vídeo em que no momento que o Rafinha, amigo de infância deles, e que eles estavam acompanhando essa estreia dele no profissional, vai entrar e o Felipe Pires sair, há um vídeo que não foi divulgado ainda, que mostra esse torcedor falando, vai lá Rafinha baralho, dando um incentivo pro Rafinha que ia entrar na vaga do Felipe Pires. Ele fala, vai lá Rafinha baralho. E neste momento é o que o Felipe Pires está dizendo que ouviu. Bom, essa prova, pelo que foi relatado, e eu tive uma conversa e outros colegas da imprensa também, tanto com o advogado do indivíduo, que é o Bruno Scheidman, se eu errei a pronúncia, perdão, mas é Bruno Scheidman, e também com a delegada Ana Caruso,
que a versão dele de conhecer o Rafinha e o vídeo que comprova que ele falou vai lá Rafinha baralho, dão uma versão muito verossímil. O que eu trazendo para um português mais entendível? Uma versão que, se não inocenta, indica que não houve a injúria racial por parte do garoto. Não havendo a injúria racial, obviamente ele é inocentado, enfim. E, dentro do que a gente conversou com o advogado, ele estava um pouco assustado o garoto estava um pouco assustado pela repercussão, mas muito seguro porque ele não teria dito justamente a frase que o Felipe Pires indicou que ele disse. Bom, a partir dali, quando eles foram depor, pelo que foi relatado, não houve um contato direto entre o Felipe Pires e o torcedor do Internacional, mas que a delegada Ana Caruso indicou para o Felipe Pires que tinha essa versão do garoto e que havia um vídeo que mostrava que ele não falava a frase que o Felipe Pires acabou dizendo que ele falou. Não teria essa frase, sim teria o apoio ao Rafinha que estava entrando em campo. Bom, o Felipe quis manter a versão dele, prestou depoimento, fez o boletim de ocorrência também em relação a essa situação. Inclusive o Felipe Pires saiu tarde, a gente estava acompanhando ali também na saída da delegacia ali do Beira-Rio do Jequim. E aí, a partir disso, o que acontece? Os amigos, um deles acabou sendo testemunha já ali na hora, os outros vão ao longo da semana também depor. O Rafinha vai ser chamado na quarta-feira, muito possivelmente não será em Caxias e sim aqui em Porto Alegre para depor também sobre o ocorrido, para falar que é amigo do torcedor do Inter, que conhece, comprovar e dar veracidade a essa versão, e aí a situação vai se resolver. Na conversa que a gente teve com a delegada Ana Caruso, ela traçou um comparativo, porque ela também estava cuidando do caso do Rodrigo Ramos, com o Edenilson, recentemente no estádio Beira-Rio. A grande diferença, para exemplificar aqui para vocês, a grande diferença é que, e por que o caso do Rodrigo Ramos tem o indício de que ele falou macaco e esse caso não. O caso do Rodrigo Ramos, lateral do Corinthians, ele deu 3 versões, o lateral do Corinthians, diferentes, de palavras que ele teria dito, deu 3 versões distintas. E a perícia, uma perícia indicou que uma dessas 3 versões era a mesma do Rodrigo, foi junto com uma das versões do Rodrigo, e a outra perícia foi com outra versão do Rodrigo. Das 3 versões, a perícia aceitou, por assim dizer, foi junto de 2 versões do Rodrigo Ramos. E a delegada Ana Caruso falou, a situação do Rodrigo é muito diferente, a perícia, inclusive uma dessas perícias que foi a contratada, também indica que uma delas indica que ele teria dito, não a que foi contratada tanto pelo jogador quanto pelo Corinthians. Uma terceira diz que ele falou macaco. Esse jovem torcedor do Internacional tem um vídeo que ele fala vai lá Rafinha baralho, apoiando o amigo. Não tem nenhum indício de que de fato houve a injúria racial, a não ser, é claro, a versão do Felipe Pires, que, claro, tem que ser analisada e tem que ser, obviamente, valorizada. E aí agora, saindo um pouco do campo da informação, indo para o campo da opinião, tá? As informações estão colocadas aqui, vocês, obviamente, vão tirar as conclusões de vocês, é algo natural, mas, obviamente, os órgãos capacitados estão analisando o caso, tá? Não há, agora entrando na minha opinião, tá? Não há indícios de que houve a injúria racial. A partir daí, a nota que o Inter traz logo após a partida foi muito rápida e eu acredito que tenha vindo nessa velocidade muito por conta de uma cobrança do torcedor. Na minha opinião, comete um erro bárbaro, um erro enorme, que é dizer na nota, tá lá no site do clube, o Inter colocou no seu Twitter, nas suas redes sociais também, que houve a injúria racial. O Inter coloca na sua nota que houve um ato de injúria racial, o que não foi comprovado. Não foi comprovado que houve um caso de injúria racial. Essa é a grande questão. E o Inter traz na sua nota que esse caso de injúria racial existiu. E aí, na minha opinião, há um erro muito grave. Porque os indícios são de que não houve injúria racial. Que o torcedor foi lá e falou, vai lá, Rafinha baralho. Tem a prova disso. A questão é se, em algum outro momento, outro torcedor tenha falado ou se esse torcedor teria falado em outro momento, que é o que a delegada não acredita que tenha acontecido, porque há esse vídeo, inclusive, comprovando o contrário. Então a nota do Inter, na minha opinião, erra de uma maneira absurda, porque a nota do Inter está acusando o torcedor de injúria racial, algo que nem a polícia fez.
E aí, o Inter vai se retratar com esse torcedor em caso de fato ser inocentado por esse caso? É uma nota, olha, que na minha visão é de um erro enorme do Internacional. E a gente sabe como é que é o linchamento na internet, a gente sabe como que é o mundo de redes sociais. Tá certo, pessoal? Enfim, estão colocadas aí as informações que a gente apurou ontem à noite, ficamos até tarde lá em frente ao Gecrim, no estádio Beira-Rio, para trazer também tudo de mais completo por aqui, tá certo? É um assunto delicado e estão aqui as informações e toda essa situação, tá certo? Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, a gente volta ao longo do dia para falar mais de Colorado por aqui, tá certo? Um abraço e até a próxima, pessoal.